Olá, meus amigos do canal Spook Houses Casas Assombradas. Rodrigo aqui novamente. Vocês acharam que não ia ter essa semana, mas tem! Respondendo aos inscritos! Mais um episódio pra vocês. Não é segunda-feira hoje, geralmente eu posto esse episódio na segunda-feira, mas segunda-feira foi Natal, então estou postando aqui na terça-feira pra vocês, para que vocês a gente mantenha essa rotina de responder nos inscritos, que eu sei que muita gente gosta, tá bom? Deixa eu só avisar, eu tô com o meu ar-condicionado ligado aqui, porque o quarto tá tudo fechado, e tá quente aqui em São Paulo, então só para evitar que o tio Spook aqui derreta na frente da câmera, porque eu fico com um monte de luz ligado e tal, e não é legal. Lembrando a vocês, tá? Nossa lojinha tá abastecida, eu quero todo mundo aí adquirindo um produto para ajudar a gente do canal. Tem caneca, tem os anjinhos que todo mundo gosta dos universitários. Tio Spook, quem são os universitários? Tem lá no Respondendo aos Inscritos, assistam, eu explico quem são esses universitários tão famosos aqui do canal, que eu sei que tem muita gente que gosta, muita gente que curte isso. Tá lá, já foi postado no Respondendo aos Inscritos, quem são essas figuras tão importantes na vida do tio Spook. Mas vejam a lojinha, tem as canecas, tem os universitários, tem muita coisa legal para vocês. A loja é casasassombradas.com.br, aproveitem, tá bom? Mas vamos ao que interessa, o resto não tem pressa, Tio Spook, hoje eu estou com a corda toda, né, barbudo, cabelo todo carcomido, mas faz parte. Não é madrugada, são 10 horas da noite, ainda é cedo pra mim, mas eu tô gravando pra vocês. Vamos lá. Oi, tio Spook, mensagem de Joe. Boa madrugada pro senhor. Eu gostaria de saber o que é que os líderes religiosos da mitologia cristã incorporam nos seus cultos para falar em línguas ou chegar até você e dizer que vai acontecer na sua vida. É tipo o Exu dos cristãos? Brincadeira. Eu não tenho a menor ideia, cara. Nunca assisti culto do cristianismo onde eles incorporam. Na verdade, vamos separar umas coisas, Joe. A sua pergunta é interessante até um ponto. Por quê? Vamos ver se eu consigo me fazer claro. Se você é espírita, trabalhando na doutrina espírita tradicional, né, de Allan Kardec, você se prepara, você prepara a vibração do seu corpo para poder receber o que seria um espírito de luz que irá conduzi-lo dentro do espiritismo. E aí você, dentro do espiritismo, você tem lá os rituais de desincorporação, né, desobsessão, são técnicas específicas que você é colocado de acordo com a sua habilidade e capacidade. Muito bem. Se você vai para a Umbanda, o seu corpo de energia ele é preparado para que você consiga entrar na mesma vibração dentro daquele rito, teoricamente, africano, tá? E aí você estaria incorporando aquelas divindades. Agora, no cristianismo, você vai incorporar o quê? Não existe nada a ser incorporado dentro do cristianismo. O cristianismo não acredita nisso, tá? Não acredita nessas técnicas de incorporação e não tem o porquê incorporar. Se ele não acredita nisso, Joe, por que ele alimentaria esse tipo de conhecimento ou esse tipo de coisa? O que você deve estar falando, se referindo, não é o cristianismo, tá? Seria o culto evangélico. O culto evangélico é muito delicado, Joe, e eu me nego muito a abrir tecer certos comentários sobre o culto dos evangélicos. Por quê? Porque os evangélicos, eles são muito radicais em sua maioria, obviamente tem exceções, tá? Meu canal tem pessoas evangélicas com a mente muito aberta e que estão aprendendo comigo e eu agradeço muito. Mas existem os tradicionais, os ortodoxos, que são mais radicais, que, obviamente, tudo que envolve outras crenças, doutrinas, são coisas do diabo. Somente o que o seu bispo, o seu pastor ou seu apóstolo está pregando é válido. Agora é complicado quando um apóstolo diz estar recebendo um anjo ou falando a língua dos anjos, sendo que o espiritismo faz a mesma coisa, a Umbanda faz a mesma coisa. A língua dos anjos ela é uma interpretação
Então, vamos lá. Anjos precisam falar idiomas? Não. O anjo por si só, ele não vai falar com as pessoas. Ele vai simplesmente ser pontual em algumas coisas, algumas mensagens que você precisa receber ou passar àquele que está à sua frente. Nesse caso, Joe, se ele você está se referindo a falar línguas, ou seja, está incorporando, não tem como diferenciar o espiritismo, esse tipo de cristianismo que você se refere, tá? E a Umbanda. Teoricamente, todos esses espíritos que eles estariam incorporando seriam espíritos de luz, seriam divindades, seriam a manifestação de Deus perante os seus filhos na Terra, ou que eles chamariam de Espírito Santo. Eu, honestamente, Joe, assim, eu peço para que quem realmente frequenta a igreja evangélica avalie a conduta do seu bispo, pastor ou apóstolo. Porque se dentro da doutrina cristã não existe incorporação, o porquê que o seu apóstolo incorpora, diz que está falando a língua dos anjos e que passa uma mensagem a vocês que teoricamente é contestável aos olhos de um teólogo, aos olhos de uma pessoa que estudou a vida toda dela, se dedicou aos estudos e que pode falar para vocês abertamente que aquilo não é legal. Porque foge da doutrina, foge da crença, e se foge disso tudo, não tem o porquê ser colocado dentro do cristianismo. Então, Joe, o que eu falo para vocês para você e para todo mundo que realmente me contesta, me questiona sobre o que acontece dentro de uma igreja evangélica, dentro desse culto ao qual você se refere, eu vou te falar que eu não sei. Eu posso lhe falar que é uma comparação ao que acontece na igreja da Idade Média, da necessidade de manter os seus fiéis, já que o apóstolo, o bispo, o pastor, a palavra dele não tem mais força. Quem sabe se um anjo se comunicar por meio dele, fique mais fácil convencer os fiéis a doar mais riqueza para que gere mais riqueza. Então, assim, eu não gosto de falar da igreja evangélica, porque eu sei que tem muitos evangélicos no meu canal e muitos, obviamente, defendem a sua crença, mesmo escutando o que eu tenho para falar. E outra, eles não vão querer arrumar uma briga. Então, assim, eu prefiro dizer para vocês, observem, coloquem realmente esses pontos dizendo, se ele está incorporando, ele foge do que é pregado. A Bíblia tem a palavra incorporação na Bíblia e torna um apóstolo um facilitador no processo de incorporar algo que não se sabe e que fala um idioma que só ele entende e acha que entende, que talvez tenha sido criado pela mente dele, e acha que pode manipular os fiéis dessa maneira. Eu acho que é da gente poder criticar, contestar e avaliar se realmente vale a pena ou não o que está sendo colocado, tá? Lembrando, o mundo ele é cíclico. Então o que está acontecendo é vocês estão revendo o que aconteceu na Idade Média com relação à necessidade de atrair o público, fazer com que o público se torne fiel à igreja evangélica, para que o público se torne fiel à igreja católica. Então, por favor, avaliem se realmente vale a pena ou não, porque eu nunca ouvi falar disso e eu acho que não é cabível dentro da igreja esse tipo de procedimento. Laura Macedo. Oi, Rodrigo, tudo bem? A princípio eu tenho duas dúvidas. Primeiro, quando assistimos seus vídeos, podemos atrair coisas para a nossa casa? E 2, sinto várias vezes ao dia, geralmente, mas quando assisto seus vídeos se intensifica. Eu sinto pesar nos ombros, dor na nuca, no meio das costas, falta de ar e sinto como se fosse exaurida. É um sinal que tem algo comigo na minha casa ou só uma sugestão do meu psicológico? Agradeço desde já, abraços, Laura. Laura, a sua pergunta ela é interessante. Eu separei a sua pergunta porque ela é pergunta de muitas pessoas que escrevem no meu inbox dos vídeos, né? Primeiro, o que eu falo para vocês nos meus vídeos
É um processo de educação espiritual para que vocês aprendam o que realmente acontece dentro da vida de vocês. Novamente, não me interessa casas assombradas ou casas abandonadas. O que me interessa é mostrar para vocês o que acontece no dia a dia de vocês. Quando eu vou fazer um processo de limpeza de casas e vocês escutam aquele sino tem uma vibração, mas ele vibra por si só dentro do ambiente. Ou seja, se eu estou na casa da pessoa, as pessoas sentem aquela vibração. Não tem o porquê vocês sentirem na casa de vocês, porque é uma vivência. Eu acredito muito mais no processo de que eu faço com que vocês despertem a consciência e se questionem sobre o que tem na casa de vocês. Então, aquele barulhinho, que só era um barulhinho, começa a ser questionado por vocês. Aquela noite de sono, que às vezes você é perturbada por alguns pesadelos, de repente não são pesadelos. Então as pessoas começaram a se questionar sobre, será que existe realmente algo espiritual acontecendo na minha casa? Será que eu realmente tenho algum problema? Será que essas energias estão se manifestando realmente em mim? E quando você começa a se questionar, essas energias começam a ficar um pouquinho arredias. Então você pode sim ter certas percepções no ambiente que você está inserida, mas que podem vir realmente de um ser, uma criatura do mundo espiritual que estaria se manifestando dizendo, você me achou. Tá? Então eu tenho essas duas possibilidades. Eu acho que a sua pergunta é interessante porque é o seguinte, tem muita gente no meu canal que fica me perguntando, tio Spook, escutei um estalo na cozinha, é a geladeira? Provavelmente é. Ah, tio Spook, eu escutei alguma coisa embaixo da minha cama, é o assoalho? Provavelmente é. Eu sempre falei nos meus vídeos dos EVPs como é que surge a manifestação espiritual sobre a matéria. E tem muitas crianças no meu canal que não entenderam muito bem e que saem perguntando aí para professor de física, professor de química, se realmente o que eu falo é verdade ou não. Quando vocês escutam as manifestações na minha casa, vocês escutam uma sequência diferente de barulhos. Então vocês vão escutar o som do estalo no assoalho, mas uma reverberação no microfone. Eu não estou contestando o estalo do assoalho, eu estou contestando a reverberação do microfone. Por quê? Porque se um ser do mundo espiritual, ele passa pela matéria, ele dilata aquela matéria com a presença do seu corpo de energia. Então a matéria ela vai reagir. Na hora que ela passa pelo microfone, ela gera um efeito estático. O microfone não tem como gerar um efeito estático sozinho. Ele fica ligado a noite toda numa sala fechada, com janelas fechadas, portas fechadas, mais nada. O que eu questiono é como um efeito estático é gerado num ambiente isolado. Essa é a questão. Então, o que acontece, por exemplo, na casa de vocês, de estar assistindo, escuta estalos, barulhos e tudo mais, eu não sei o que é. Ah, é coisa do mundo espiritual? Não sei. Pode ser, como não pode ser. O que me comprova é o meu microfone, não o estalo por si só. Então, pode acontecer alguma coisa na casa de vocês vendo meus vídeos? Eu não acredito que aconteça. O que vai acontecer é, eu vou despertar a consciência de vocês. E aí sim, despertando a consciência de vocês, vocês se questionam se tem ou não algo na casa de vocês. Quando vocês começam a questionar, puxa, será que tem alguma coisa aqui? Você se coloca na chance da dúvida, ou no direito da dúvida. Quando surge o direito da dúvida, você joga para dentro de você esse questionamento. Tem alguma coisa comigo? Automaticamente, o que está com você vai ser colocado em xeque e ele vai se manifestar, dizendo, ela me achou. E aí sim a gente sabe que tem algo, tá? Ah, mas como é que eu tiro isso então, tio Spook? Existem dois processos que eu separei para vocês. Um processo que acho que a maioria, quando eu postei, viu. Hoje ninguém mais vê. Que é Faça Sua Limpeza de Casas. É uma playlist que está no meu canal com algumas músicas. E é só seguir o que eu falo no vídeo, dar um play e fazer o processo. O outro é fazer o tratamento comigo. E aí tem que mandar um e-mail para o limpezasdecasas@gmail.com e aí sim vocês vão receber as diretrizes de como fazer, tá? De novo, eu dou a chance para vocês realizarem o processo. Tem muita gente que não gosta, que não fica muito confortável e vem para mim e pede ajuda diretamente, tá? E aí é um outro assunto.
tá? Então, há necessidade de explicar esses pontos, sim, Laura, tá? Então, de novo, você pode atrair alguma coisa? Não. O que vai acontecer é, você vai fazer com que está dentro da sua casa ou em você ser questionável. E aí você vai olhar para trás e vai falar, cara, e se tiver isso comigo? E aí sim, se tiver alguma coisa, pela sua dúvida, pode se manifestar, tá? Vamos lá. Vitor Neto. Boa madrugada, Rodrigo. Tudo bem com você? Tenho milhões de dúvidas. Não, eu vou aproveitar este e-mail para lhe perguntar duas. Ufa. A minha primeira pergunta, nos seus vídeos de limpeza de casa você fala em fazer com que a criatura volte para o reino de Deus, para assim dar prosseguimento à roda da vida. A dúvida é a seguinte, as ações que esta alma praticava enquanto obsessor influenciarão como uma espécie de karma na nova vida que ele terá? Sim. Sim. A segunda pergunta é, existe algum tipo de equilíbrio no mundo espiritual, uma vez que boa pergunta, para existir o bem é necessário existir o mal e vice-versa? Caso exista a partir do momento em que você purifica uma criatura tida como ruim, você não estaria influenciando esse equilíbrio? Desculpe-me no caso de ter enviado isso para um e-mail errado e se as perguntas forem muito boas, aprecio muito seu trabalho e obrigado por difundir o conhecimento. Vitor, parabéns, sua pergunta é boa, cara, por isso que foi separada pelos próprios universitários. É o seguinte, Vitor, tudo que você faz em vida vamos colocar assim, é mensurável. Se você faz coisas boas, o que seria uma coisa boa? Ajudar pessoas com trabalho voluntário, uma coisa muito legal. Doar riqueza financeira àqueles que precisam, muito legal. Fazer doações de roupas anualmente, ou seja, roupas que você não utiliza mais, que não servem a você, você doar para pessoas que precisam. Sensacional. Sorrir mais, abraçar pessoas mais, dizer com mais vontade quem você ama, para quem você ama. Isso é um espetáculo. Além, obviamente, de práticas de compaixão, bondade amorosa, generosidade, não roubar, não usar de violência, não agredir verbalmente, fisicamente o próximo. Cara, assim, manual da boa conduta é o que mais a gente sabe, mas é o que menos a gente pratica, tá? Quanto mais energia ruim, mais atividades ruins, mais pensamentos ruins, mais palavrões a gente coloca no mundo, nós geramos uma coisa chamada karma. O karma é uma palavra em sânscrito que realmente remete a isso. Eu fiz um vídeo sobre o karma. Então, se vocês têm dúvida, assistam isso. Quanto mais energia ruim você projeta, mais energia ruim você recebe. Quanto mais coisas ruins você coloca no mundo, mais a ruindade vai vir para cima de você. Isso acontece ao longo do seu período em vida. E no período pós-mortem, você é aquilo que você gerou a você e aos demais. Ou seja, se você gera tanta energia ruim, você vai se transformar naquilo que você desejou aos outros a vida toda, em alguém ruim. O fato é, existe um ponto no seu corpo, Vitor, e eu não vou falar a respeito disso, que você está conectado diretamente a divindades. Quanto mais energia ruim você atrai para você, esse ponto vai se apagando e vai se anulando. Para você ter uma ideia, criminosos, pessoas que realmente são ruins por natureza e que assumem a sua ruindade, eles não têm mais esse ponto. Esse ponto é anulado. E isso faz com que você se remeta às trevas, à escuridão, às sombras, e você é aquilo que você projetou ao longo de toda a sua vida. Uma criatura que vai se voltar ao mundo espiritual com tamanho ódio, tamanha raiva, com energias tão ruins que você vai realmente fazer mal a outras pessoas. E vai fazer mal de uma maneira extremamente violenta. E aí você vai entrar nas categorias que eu sempre falo que são acima dos reinos dos bestiais. Porque você era ruim em vida, você assume a sua ruindade. E aí são características diferentes, criaturas diferentes, são seres piores do que você imagina. E quando eu faço o processo de intervenção, Vitor, eu vou na casa das pessoas ou durante os tratamentos que eu realizo e eu retiro essas criaturas e eu faço um processo de intermediação
Eu sou um intermediador entre os mundos, Vitor. Então eu encaminho sim essas criaturas, mas isso foi algo que eu aprimorei ao longo de muitos estudos, foram mais de 15 anos numa sala de aula, aprimorando o pequeno dom que eu nasci. Então eu nasci com um pequeno donzinho chamado clarividência, minúsculo. E eu fui aprimorando e desenvolvi uma habilidade nata hoje de poder trabalhar esses seres. Então eu retiro essas energias e encaminho novamente a roda da vida ao processo de transmutação desses seres para que Deus possa recebê-los novamente no reino de Deus e fazer com que eles voltem novamente à vida para mostrar a Deus que eles são capazes sim de caminhar dentro do que nós chamamos de Dharma, que é o contrário de Karma. Agora, sobre a outra tua pergunta, que é muito legal, quando a gente fala sobre o equilíbrio no mundo espiritual, eu acho que hoje nós estamos direcionados ou direcionando nossas intenções infelizmente, a coisas muito ruins, muito mundanas. Então nós temos uma busca incansável pela matéria. Não a matéria suficiente para nos manter vivos, mas a matéria capaz de demonstrar que nós somos melhores que os outros. Então quem quer dinheiro, mesmo Silvio Santos falando isso, né? Sempre vai ficar atrás de muito mais riqueza do que realmente merece. Quando nós buscamos amores, nós sempre queremos ter a melhor pessoa para ficar ao nosso lado. E não estamos falando, não vamos ser hipócritas, né? Não estamos falando daquela excepcional companheira, aquela pessoa ou companheiro, excepcional pessoa que fique do seu lado sendo aquela que realmente ama você. A maioria está buscando paixão e não amor. Então a maioria procura prazeres, sexo, desejos mais intensos, pessoas que possam cada vez mais buscar isso, instigar isso e levá-lo a isso. E é verdade. Quando você atinge uma idade como a minha, 40 anos de idade, o sexo em si, ele deixa de ter valor para ter uma companhia maravilhosa, para ter um bom papo, uma pessoa divertida, uma companheira que realmente sempre me complete. É diferente. Nós vivemos também num mundo instintivo, que nós sempre buscamos defender o que é nosso, o mundo do ego. Isso é meu, eu não vou te dar, isso é meu, eu quero mais, me dê mais, eu preciso de mais. É o mundo do ego, tá? E isso é um reflexo, Vitor, do que nós estamos vendo no mundo espiritual. Então você não tem mais a figura do Dalai Lama presente. O Papa Francisco, por exemplo, legal, ele assumiu, mas cadê o cara? Cadê o Papa Francisco ali, fazendo suas peregrinações, indo, né, de país a país, dando sua palestra, incentivando as pessoas a praticarem mais o ato de fé, a caridade, a bem-aventurança, a bondade? A gente não vê. Cadê os líderes religiosos como nós tivemos no passado? Eu vou falar alguns. Você vê Gandhi, você vê o Osho, Dalai Lama, o Bento XVI na época, hoje o Papa Francisco, João Paulo II, que foi maravilhoso. Cadê, sabe, esses caras? Claro, morreu, né, tio Spook? Tudo bem, mas eu tô falando da representação desses caras, praticando o que eles praticavam, a manifestação do amor constante, a prática de dar a cara para bater, de mostrar que realmente ainda temos oportunidade de mudar o mundo. Cadê esses caras? Entende? Eles sumiram. E isso é preocupante. Então nós estamos vivendo um mundo de desequilíbrio. O lado negro que eu sempre falo, ao meu ver, ele está cada vez mais forte. Ele está cada vez mais consumindo as pessoas. E nós temos poucos Jedis no mundo que conseguem combater esse lado tão ruim. A maioria está ficando recluso, porque pessoas que nascem com dons, com habilidades, eu vou colocar o meu exemplo, elas estão sendo castigadas pelas pessoas que são mundanas. No meu canal, muitas pessoas vêm me ofender, vêm me denegrir, vêm me destruir a imagem porque eu nasci com um dom. E esse dom me gerou uma habilidade, ao longo de muitos estudos, capaz de ajudar um ser humano, capaz de fazer uma intervenção no mundo espiritual, capaz de auxiliar quem realmente precisa. E eu sou criticado, sou apedrejado, sou ofendido todos os dias
por um ou outro comentário de alguém que vem sem realmente me avaliar, sem ver o que eu faço, quem sou eu, avaliar meu caráter, minha postura, minha conduta dentro do meu canal. Eles preferem me ofender do que realmente sentar e escutar o que eu tenho para falar. E isso não só os inscritos que vêm fazendo seus haters, mas muitos outros canais do YouTube que vêm querendo denegrir. Então, cara, assim, eu acredito muito que o mal está se transformando em algo corriqueiro e o bom tornou-se algo que as pessoas não estão acostumadas mais a fazer, tá? A questão do equilíbrio, por exemplo, isso é muito bonitinho nos livros de magia, por exemplo, quando você lia Hermes Trismegistus, né? Tem muita gente que branda o Hermes. Eu sou um magister, eu adoro magia, eu vivo magia, né? O que está em cima é igual ao que está embaixo, e o que não é verdade, tá? Então não é verdade. E você sabe o que é o pior, Vitor? Desculpa me alongar na sua pergunta, porque a sua pergunta é legal. Eu sou cobrado pelo mal. É curioso isso, tá? Teve um caso, por exemplo, de uma casa que eu fiz um processo de intervenção e eu encontrei uma figura realmente muito má. Eu não acredito em demônios, tá? Como o Lawrence Gardner, eu gosto muito do Lawrence Gardner, eu sou muito fã dos livros dele. Eu coloquei no podcast lá, O Diabo Revelado, que fala sobre os demônios, tá? Tem um podcast chamado Diabo Revelado. Ninguém nunca viu, mas tá lá no meu canal já há muitos meses, tá? São 20 videozinhos espetaculares que eu recomendo que todo mundo veja. Eu não acredito em diabo, não acredito em demônio, mas eu acredito muito na essência do mal, na força do mal como uma essência, tá? Como algo real, não personificado em rabinho e chifrinho. Então eu fui na casa de uma pessoa fazer um processo de limpeza de casas e infelizmente isso não foi pro canal, porque a pessoa não quis colocar o vídeo. Porque envolvia os pais, a mãe, uma exposição da família e a pessoa depois que a gente gravou falou que não queria mais. Então eu tinha o Spook Dança, né? Encontramos lá realmente alguma coisa muito maléfica e que estava causando doenças de pele reais na família e destruindo a pele delas. Era algo surreal. E eu retirei aquela energia com a ajuda dos universitários e foi muito complicado. O João, o Maurício, eles estavam comigo, que é o pessoal da Ponto 25 Filmes, que grava comigo, e eles relataram que realmente durante a gravação muitas câmeras desligaram, os equipamentos ficaram sem energia e quando eles conseguiram religar a câmera, a lente ficou tão embranquecida que não conseguia gerar uma imagem. Isso de acordo com os meninos, tá? Eu não estava operando câmera, eu mesmo não fico... Eu hoje fico com uma GoProzinha na mão, mas antigamente eu não fazia isso. E no dia seguinte foi complicado porque eu fui cobrado do mal. Como é que isso funciona, Vitor? Eu estava deitado na minha casa, era um outro apartamento que eu morava, e eu senti uma estranha energia entrando na casa. Então a sala eu percebi que estava começando a ficar escura e irrespirável. Sei lá, devia ser 11 horas da noite. Eu estava deitado, eu ia trabalhar na segunda-feira, isso era um domingo. Eu abri a porta do meu quarto e dei um passo para trás. No que eu dei um passo para trás, eu vi uma energia girando na sala. Eu fiquei preocupado, falei, o que é isso? Principalmente que meus objetos religiosos, eles estavam num outro cômodo, então eu não tinha acesso. Eu não dormia com um objeto do meu lado até então. E eu sentia aquela energia. E de repente, alguma coisa se formou na minha frente e eu escutei uma voz, mentalmente, dizendo: eu sei quem você expurgou daquela casa e nós vamos te pegar. Isso foi sério, cara, eu juro pra vocês. Isso foi real. E eu fiquei assustado, porque eu nunca me deparei com uma energia tão forte e estranha na minha vida. Eu dei um passo para trás e falei: tá bom, quando você quiser, pode vir. E sumiu. Aquilo, Vitor, era a essência da maldade. Não era um demônio, não era um demon, não era essas coisas de magia que o pessoal gosta. Aquilo lá era a essência do mal, tá? Que é produzida por quem? Por nós. Nós alimentamos aquela essência por os nossos atos, gestos, posturas e condutas erradas. E isso é fato, Vitor. Ela é alimentada todos os dias.
E aí o que acontece quando ela se sobrecarrega? Geram as guerras, os conflitos, as mortes, as atrocidades, e a gente perde o controle. Então quando eu faço esse processo, eu faço um processo sério de intervenção. Eu enfrento o mal. E eu não tenho medo de haters ou de pessoas. Quem enfrenta o mal dessa natureza, Vitor, não teme outras coisas. Não teme. Vamos lá. Vinícius Melo. Olá, mão e universitários. Você passou 3 pontos da playlist de limpeza de casa, mas alguns falam que não é bom cantar dentro de casa. Fiquei um tanto quanto confuso. Estou misturando as coisas? Me explica, por favor. Ah, entendi. Você fala dos pontos de Umbanda. Vinícius, eu juro pra você, cara, se fosse ruim tocar esse tipo de som na casa de vocês, por que eu colocaria no canal? Não é mesmo? Não tem nexo. Você acha que eu quero mal a vocês? Eu mudo a opinião de vocês, a postura de vocês, eu dou uma visão legal do mundo espiritual. Vocês acham que eu vou colocar vocês em risco, Vinícius? Não, não tem cabimento, né? Esses 3 pontos você pode tocar tranquilamente na casa de vocês. Vocês podem escutar via fone de ouvido, pode deixar no ambiente, podem fazer uma festa ali, chamar os amigos e ficar dançando, ficar sentindo essa energia, ficar curtindo, claro, sem álcool, sem cigarro, sem droga, sem nada. Simplesmente deixa rolar e fala, cara, vamos fazer isso aqui que o tio Spook separou pra gente. Bota lá uns 2, 3 amigos de vocês, fica todo mundo seguindo o que eu falo no vídeo e vão curtir essa energia, cara. Vai ser feliz. Essa prática, ela é sensacional, eu gosto muito, 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 tá? Eu tenho o CD é meu, eu comprei aquele CD do Maurício, Zé Maurício. Podem escutar à vontade, tanto que o direito dos vídeos é dele, tá? Pra você ter uma ideia. Toda a remuneração ali é dele, não vem pra mim nada, tá? Eu passei todos os direitos pra ele. Então divirtam-se, deixem tocando. Não tem problema nenhum vocês fazerem o que eu disse no vídeo, tá bom? Vamos lá. Jamat Mac. Olá, Rodrigo, eu sou o Guilherme. Eu comecei a estudar Cabala Hermética recentemente e estou apurando meus conhecimentos sobre o universo, sendo estudante de ocultismo e espiritualidade. Boa sorte. Eu pratico meditação e consumo maconha de forma espiritual e recreativa. Começou. Seguindo parte dos princípios do Rastafari. Ah, meu Deus. Entretanto, a maconha é uma planta medicinal, espiritual, cultuada e consumida por várias culturas antigas até hoje. Bom, até o tabaco também é e mata. Eu não entendo a relação negativa que você faz com a erva. Claro que não, senão você teria parado de fumar. Cara, eu fico muito puto com isso. Eu não vou continuar a sua pergunta aqui, eu vou direto para as respostas, tá? O Guilherme, assim, por favor, cara, para você ter um título tão nobre que você está colocando, que você é estudante de ocultismo e espiritualidade, vamos ser menos ignorante sobre certas coisas, tá? Gente que chega aqui no meu canal e coloca exceções, eu acho que realmente Deus deve ignorar um pouquinho, tá? Eu falo, tabaco faz mal, cigarro faz mal? Claro que faz, senão você não teria, quando você vai lá comprar o seu cigarro, virar e falar, Ministério da Saúde adverte, o cigarro faz mal à saúde, pode causar câncer. Você vai em qualquer pessoa, qualquer médico, ô doutor, eu fumo aqui fumo por 30 anos, o cara vai falar, pode pegar o teu atestado de óbito, deve estar por aqui. Tá? Cigarro faz mal? Faz mal. Mata? Mata, claro que mata, tá? Eu fui visitar um grande amigo meu, médico, no hospital, ele trabalha na AMA da prefeitura. Cheguei lá, fui falar com o cara, tal, e ele falou, ele me chama de Mamute. Mamute, você tá vendo aquele senhor de idade lá? Olha o pulmão desse cara. Ele puxou o raio-x e me mostrou. Ele chamou a família e falou, isso aqui é um tumor, ele vai morrer. E vai morrer rápido. Eu dou 6 meses de vida. Por quê? Porque o cigarro mata. Ah, mas a maconha não mata. Cara, Guilherme, eu sou clarividente, eu sou terapeuta, psicoterapeuta de formação. Energeticamente, um cigarro, um narguile, álcool ou qualquer substância alucinógena faz com que o seu corpo de energia altere a vibração e abra buracos. Esses buracos no corpo de energia abrem espaço para obsessores,
formas de pensamento ou qualquer criatura do mundo espiritual. Então, assim, se fosse você, eu pararia seus estudos de ocultismo e espiritualidade, porque vindo de um cara que está falando de cabala hermética, ocultismo e espiritualidade, defender a maconha, eu sinto muito, cara. É que nem o cara falar que é contra a pena de morte e andar armado. Ah, eu sou contra a pena de morte, mas eu tenho uma arma aqui porque se o cara vier eu mato. Cara, não tem nexo. Não tem. Qualquer um sabe que essas substâncias alucinógenas, substâncias que alteram sua percepção, cigarro, álcool ou qualquer tipo de droga, até mesmo medicamentos, alguns medicamentos, alteram a sua vibração do corpo de energia e abrem buracos no seu corpo de energia. Não precisa ser inteligente para saber disso, Guilherme. Eu fico muito irritado porque eu sou absolutamente contra as drogas. Absolutamente. Eu acho que assim, qualquer substância que seja droga em si deve ser proibida. Eu sou contra o uso de drogas. Eu não bebo, eu não fumo e eu não uso drogas, tá? Eu acho que álcool e qualquer substância desse tipo altera a sua consciência, pode lhe fazer realmente mal e vai fazer você cometer erros. Você abre o noticiário, você vê lá a pessoa que bebeu, pegou o carro, bateu e matou o outro casal. Quer dizer que se o cara não tivesse bebido naquela noite, o outro casal estava vivo. Você vê as notícias de, por exemplo, carnaval. As pessoas consomem droga, descem para o litoral e morrem sempre 40, 100, 150 pessoas. Só na descida para o litoral, na subida morre mais, porque volta todo mundo doido. Quer dizer, a minha vida está em risco porque tem pessoas que gostam de consumir droga. Ah, mas a maconha é droga. Sim, senhor. Altera a sua percepção, altera a sua consciência e atrai criaturas do mundo espiritual. Então, escolha. Você quer a sua droga ou você quer a sua religiosidade? Ah, mas os nativos, mas não sei o que, é completamente fora de contexto. Só para você ter uma ideia, que eu acho que você não estudou o suficiente, muitos nativos, eles têm técnicas e métodos para proteção espiritual antes mesmo de consumir certas substâncias que fazem com que a consciência que eles consideram que está presa ao corpo se expanda para atingir a sua consciência superior. Por meio disso, a espiritualidade avançou tanto que você não precisa de drogas alucinógenas para atingir a sua divindade. Mas, de novo, você não entendeu. Então, larga a sua espiritualidade porque eu acho que está te fazendo mal, Guilherme. Tá? De novo, antigamente os caras utilizavam isso, sabiam se proteger. Eu mesmo estive com xamãs. Os xamãs utilizavam certas substâncias alucinógenas, mas eles utilizavam mecanismos de proteção que você não tem ideia. Eram excepcionais, só que é só deles. Funciona para eles, na tribo deles, no grupo deles. Então não se coloque como igual a eles, porque você não é. Tá? Eu realmente não gosto, me incomoda o uso de drogas. A minha espiritualidade, eu cheguei a esse ponto sem uso de drogas. E aí? Nunca precisei de substâncias alucinógenas. Nunca. Então, escolha. Thaís Cruz. Olá, Rodrigo. Qual a diferença entre sua técnica de limpeza espiritual e a do Reiki, caso você conheça como funciona desta última? Eu fiz mestrado em Reiki, Thaís, então eu conheço. E o meu mestrado em Reiki foi licenciado pelo MEC. Então eu tenho a licença para ensinar e iniciar pessoas pelo Reiki. O Reiki Danto, que é o tradicional, eu tenho Reiki xamânico, eu tenho Tantric Reiki, eu tenho outros cursos de Reiki também, mas eu não aplico Reiki, tá? E eu vou explicar para vocês resumidamente. A técnica que eu trabalho e que ela ainda não é tão aberta ao público por ser uma técnica cara, tá? Porque eu pago royalties, direitos sobre a obra, porque não é minha, tá? Então eu pago os direitos sobre ela pela sua utilização, pelo seu ensinamento. E as pessoas precisam ter muito conhecimento espiritual para poder aplicá-la, porque é uma responsabilidade enorme.
principalmente sobre você, sobre suas condutas. Então você vai mudar as suas condutas. Eu sou vegetariano, tá? Eu não bebo, não fumo, não uso drogas. Eu tenho horários para me resguardar. Eu não posso ficar muito tempo exposto fora de casa por causa de energias ruins. Tem um monte de coisa, até mesmo pelos horários que eu tenho de meditação, oração, práticas e tudo mais. Muito bem, mas vamos lá. Eu não vou falar detalhes da minha técnica, eu só vou pegar alguns en passant. O Reiki, por exemplo, eles acreditam que a energia do Reiki ela é absorvida por um único ponto no seu corpo. Então você canaliza essa energia e aplica essa energia. Você é um condutor. Dentro da minha técnica, são 5 pontos que eu utilizo para absorver energia. Então eu ganho 5 vezes mais energia que o do Reiki. O Reiki toca na pessoa. E ele faz uma espécie de uma massagem, entre aspas. Então ele vai desde a cabeça até os pés, tocando na pessoa. Eu não toco na pessoa, a pessoa fica a 2 metros de mim, tá? Quando acontece o tratamento presencial. E eu retiro as energias ruins e coloco energias boas. E essa energia não vem para mim, essa energia é destruída. O Reiki não, o Reiki ele absorve essa energia ruim e ele tem que destruir essa energia ruim, tá? Eu não, nada vem para mim e tudo é retirado. O Reiki tem contato muito grande com as pessoas e aí tem acesso a miasmas, a energias ruins, a formas, pensamentos ruins e que vem para o psicoterapeuta ou terapeuta, nesse caso, o reikiano. No meu caso não, no meu caso a minha técnica ela consegue fazer o expurgo dessas energias e o redirecionamento dessas energias até Deus. E existem outras coisas mais. Mas de novo, o Reiki funciona. Olha, Thaís, eu sempre trabalhei com a minha técnica em si. A minha técnica eu testei primeiro em mim, depois eu testei nas pessoas. Eu sempre vi a minha técnica funcionar, sempre. O Reiki, no caso, eu não pratiquei o Reiki, mesmo fazendo toda a escolaridade, toda a parte acadêmica do Reiki, eu não apliquei. Então eu não consigo ver, eu não consigo mensurar para você se realmente funciona ou não pela minha pessoa. No mundo, a pessoa que hoje seria o nome mais elevado é a Diana Stern, uma canadense, que mudou alguns conceitos do Reiki, aprimorou muita coisa e hoje ela carrega muito fortemente essa bandeira do Reiki. Eu tenho o livro da Diana, é um livro muito show, tem as iniciações lá, ela realmente é uma mulher exemplar dentro dessa conduta do Reiki. Mas existem terapeutas e terapeutas. Eu acho que o erro não está na técnica, mas sim na pessoa que aplica. Existem pessoas competentes e pessoas que são incompetentes, ou pessoas que não estão preparadas para tamanha responsabilidade. Então elas fazem um curso, pagam R$100 ali para fazer um curso de Reiki e já saem botando a mãozinha nas pessoas sem ter um corpo purificado, sem ter uma conduta boa, sem ter realmente uma postura digna para carregar aquela energia e passar aquela energia. Ok? Então, eu acho que o erro não está na técnica em si, sim nas pessoas. Então, se funciona ou não, aí é a critério do terapeuta em si, tá? Mas as diferenças básicas são essas. Luciano Ferreira, é uma dúvida que pode ser muito simples e até tonta, mas acho que deve fazer algum sentido. Eu vejo que grandes bodybuildings mascam chiclete durante as sessões de musculação. E também vi o Rodrigo mascando chiclete ao final das séries de tríceps. Agora o vejo mascando chiclete. Tem uma explicação? O ato de mascar realmente deixa a pessoa desperta ou ativa alguma parte do cérebro? Fiquei curioso. Se preparem, Arnold Schwarzenegger também fazia isso nas suas sessões de treino, então não deve ser à toa. O Arnold não só mascava chiclete, Luciano, mas ele também tinha um mordedor. O Arnold, ele tensionava tanto o maxilar dele que ele colocava ou um negócio de plástico para morder, ou ele mandava fazer aqueles negócios de boxe, de lutador de boxe, para ficar mordendo, porque chega a dar bruxismo nos dentes à noite. O cara ainda sonha que está treinando e aí ele destrói os dentes, tá? Eu realmente treino pesado, Luciano. Eu não sou uma pessoa que vou para academia para passear, para falar no telefone celular ou para tirar foto. Eu vou para sangrar, tá? E eu vou mesmo, tá? Eu sou um cara que faço agachamento
com 60, 70, 80 quilos de cada lado. Eu faço leg press com 400, 500 quilos. Eu sou um cara que eu faço mesmo, zero as máquinas, eu vou até o limite, até passar mal. Eu cheguei a desmaiar na academia, eu cheguei a ter problemas seríssimos, tá? Eu fiquei uma semana sem andar devido a treinos pesados de perna. Eu não vou para brincar, eu vou para realmente passar mal, tá? Que é o meu momento de mostrar, botar os bichos para fora, de falar, é aqui que eu vou conduzir toda a minha ira para depois chegar em casa relaxado. E funciona para mim, é uma terapia, tá? Então eu não preciso ir em terapeuta para fazer terapia, eu vou para academia. O chiclete, na verdade, por que eu uso? O chiclete ele é um carboidrato rápido, tanto bala quanto chiclete. Quando eu vou fazer o processo de limpeza de casa das pessoas e está muito quente em São Paulo, eu vou em jejum. Então a sua pergunta é legal e muitas pessoas não entenderam até agora. Eu tenho que ficar em jejum quando eu faço os meus tratamentos e quando eu vou fazer o processo de limpeza de casa. Por quê? Porque eu não tenho que ter nada no organismo que possa atrapalhar o fluxo de energia. E nesse jejum, às vezes quando está muito quente em São Paulo, eu passo mal mesmo, tá? Eu começo a transpirar, eu começo a ter quedas de pressão, eu tenho pressão baixa. O chiclete, quando eu coloco, ele me ajuda a ficar com carboidrato constante no corpo, então ele fica descarregando o açúcar. E para mim isso é bom, tá? Para mim isso é bom, isso ajuda a ficar mais ligadão e ajuda, espiritualmente não ajuda em nada, mas é só realmente por uma questão física. Então desculpa as pessoas que ficaram vendo meus vídeos de limpeza de casa, pô, o Rodrigo tá mascando chiclete, cara, que saco, e esqueceram de ver o contexto do vídeo, o que estava acontecendo, e ficaram só procurando o chiclete do tio Spook, tá? O chiclete é pro Rodrigo não passar mal, é só isso, gente, tá bom? Por favor, pelo amor de Deus, tá? Vocês têm que entender também que existe um porquê para as coisas, nada é do acaso. O Rodrigo não tá lá mascando chiclete porque foi um cara descolado. Não, eu tô mascando chiclete porque eu tenho um problema com relação à pressão, beleza? É só por isso. Olá, Rodrigo, meu nome é Luciano Dark, eu gosto muito dos seus vídeos, manda um abraço para minha prima Lorraine Vencanandre Stephanie Smith. A dúvida que eu tenho é, se uma pessoa muito má, mas muito má mesmo, com essência maligna lhe solicitar uma limpeza, você faria? Mesmo sabendo que depois da limpeza a pessoa não mudará e continuará a prejudicar outras pessoas. Luciano, a sua pergunta é interessante, que é assim, cara. Hoje, Luciano, meu processo de limpeza, como eu sou um terapeuta e psicoterapeuta licenciado por um instituto internacional, tá? Nas Filipinas e na China, eu cobro pelos meus tratamentos. Porque é meu trabalho, é meu ofício, é meu ganha-pão hoje, tá? Mostrei lá nos 5 bilhões de fatos da minha pessoa, vocês veem realmente os meus certificados, vocês veem as minhas carteirinhas, vocês veem tudo. Então, como eu fui demitido da minha empresa, eu cobro para fazer isso. Então, se uma pessoa muito má chegar para mim e falar, tá aqui o dinheiro, eu preciso que você me ajude. Tá, te ajudo com o quê? Eu quero que você me trate. Tipo o quê? Tirar a maldade? Dá para ser feito isso, Luciano? Dá. Se ele falar, não, eu quero que você cuide do meu joelho. Cara, ele tá me pagando para tratar o joelho dele. Beleza, cara. Eu vou fazer o joelho. É uma relação complicada isso, Luciano, por quê? Se o cara quer mudar, ele me procura dizendo, eu fiz uma coisa muito má, você me ajuda a me superar ou a superar o que eu fiz? Ajudo. Mas existe um preço. Ou seja, ele vai me contratar para fazer esse trabalho. O trabalho, digo, não é trabalho mandinga, né? Esse trabalho junto com ele, ou seja, fazer os atendimentos, o auxílio, conduzi-lo a ser uma pessoa melhor. Se ele chegar para mim e falar, cara, eu tenho um joelho estourado, mas eu preciso de um tratamento pro meu joelho e eu sou um assassino, cara, eu vou perguntar para ele, você já cumpriu a pena de ser um assassino? Se ele falar, sim, eu sou um ex-assassino, já cumpri 20, 30 anos, mas eu preciso que você trate meu joelho. Quem julgou ele foi a lei. Eu não vou julgar. Eu estou sendo pago para fazer ajudá-lo com uma coisa. Vendo a sua pergunta, eu lembrei o seguinte. Há muito tempo atrás,
Eu atendi uma pessoa pessoalmente que entrou em contato comigo falando que ele tinha um problema no joelho, realmente, e que precisava de ajuda. Tá bom, durante a sessão, eu vi que ele tinha um obsessor de cocaína atrás dele. Aí eu comentei, cara, você é usuário de cocaína? Ele olhou e falou, como é que você sabe? Eu uso cocaína sim. Eu fiquei branco, né? Eu falei, cara, então, vamos fazer a sessão para retirar esses vícios? Ele falou, não, eu gosto. Aí me caiu a ficha. Eu falei, cara, eu não posso mudar a energia de quem não quer mudar a energia. Eu não posso influenciar uma pessoa a partir do momento que ela não quer ser ajudada. Se ela quer realmente tratar o joelho dela, eu vou tratar o joelho dela. Se ela quer mudar a postura da vida dela, é uma iniciativa dela, para com ela e para com o mundo. Eu não posso fazer um processo de intervenção para aqueles que não querem aprender, para aqueles que realmente não querem amadurecer. De novo, é perda de tempo eu tratar uma pessoa que não muda suas posturas, não muda seu comportamento e não quer entender o que está acontecendo realmente na vida. Tem pessoas, Luciano, que colecionam obsessores. Tem pessoas que colecionam maldade. Tem pessoas que se alimentam disso e que virou um princípio da vida delas. Elas não vão mudar. Elas não querem mudar. Elas não querem ser melhores. Elas querem ser o que elas são. Ponto. E eu não posso julgar essas pessoas. Eu não posso chegar, pegar na mãozinha dela e falar, vamos todos para Deus, vamos todos para Deus. Tem pessoas que não querem, querem ficar na gula, na perversão sexual, na luxúria, na ganância, no que for. Porque é onde a mente dela está inserida, é onde ela quer estar, é onde passa a segurança para ela, onde é a zona de conforto dela. Infelizmente, a gente não pode mudar essas pessoas. Elas têm que querer mudar, elas têm que solicitar ajuda, elas têm que enxergar, porque senão não vai ser um processo de aprendizado, vai ser um processo simplesmente de tratar o joelho e mais nada. Então, assim, a sua pergunta é isso, cara, se o cara me pagar para tratar o joelho dela, eu vou tratar o joelho dela. Se ela quiser realmente um tratamento para mudar a sua postura, para retirar a maldade dentro dela, eu vou fazer o meu máximo para conseguir fazer isso. Mas depende da própria pessoa buscar a sua ajuda. O tratamento não vai bater na porta dela. Ela que tem que correr atrás de ajuda. É assim. Anarchy Soldier. Olá, tio Spook. Me chamo Gabriel e acompanho o seu canal há um tempo. Porém, tem uma pergunta, até um pouco banal. Sempre ouço você dizer que existe um certo respeito dentro do mundo espiritual, mas é possível que mesmo com esse respeito exista raridades de uma entidade entrar em conflito com outra? Digo, é possível que haja uma briga, por exemplo, entre dois bestiais, puta merda, que por conta do território ou qualquer outro motivo, que absurdo. Agradeço se puder responder e desejo bastante crescimento para o canal. Assim, Gabriel, desliga o Minecraft, sai da televisão, cara, para, isso tá te fazendo mal, Cara, assim, o mundo espiritual não é Pokémon, não é Digimon, tá? Não existe briga entre Pikachus, tá? Não existe nada desse tipo. Bestiais não brigam, os espíritos não brigam. Se você não vai acordar na hora, 3 horas da manhã, você vai ver, sei lá, cara, o espírito do Luke Skywalker com o espírito do Darth Vader brigando na tua sala com... Você não vai ver isso, cara, não existe. Você não vai ver lá um bestial com uma garra batendo num espírito. Você foi mal, pá, pá. O que você está fazendo no meu território? Pá, pá. Não existe, Gabriel, não existe. Eu já falei isso em vários vídeos de análise, já falei isso no tutorial de Casas Assombradas. Não existe briga entre os espíritos, tá? Mal existe comunicação entre eles, mal existe, tá bom? Por favor, Gabriel, assista meu canal. Eu convido a você e a todos que pensam dessa mesma maneira a assistir o meu canal. Eu recebo muita coisa por e-mail, muitas coisas desse tipo e assim, eu não sei se eu estou errando na mensagem, se eu não estou sendo claro ou se é o videogame de vocês. E olha que eu jogo videogame, cara, eu adoro jogar videogame, eu acho divertido, por mais que eu não tenha tanto tempo assim, mas eu gosto. O que eu falo pra você, Gabriel, pelo amor de Deus, assim como os outros, assistam mais o meu canal.
Tem vídeo de obsessores, o que é obsessores, tem os podcasts que também ninguém prestou atenção, tem o vídeo de limpezas de casa, que tem muita gente que fica, ô tio Spook, pô, sai aí da frente desse monitor, cara, você fica só fazendo análise na frente do monitor. Cara, tem 20 vídeos de limpeza de casa, que é só eu indo na casa das pessoas gravar e mostrar o que existe. Sabe, é um trabalho de edição tenso, é um trabalho demorado, não é tão simples, tá lá. Só que vocês não assistem. Tem muita gente que assiste meu canal, que são os antigos, que sabem muito bem o que eu sou, a proposta e tudo mais. Mas ainda tem gente que é complicado. Então, gente, assim, por favor, assistam. É um convite que eu faço a vocês. Parem o que vocês estão fazendo e descubram. Tem um botão chamado playlists. Clica lá. Vocês vão fazer assim. Nossa, tem tudo isso? Mais de 10, 12 playlists? Tem. É um universo amplo. Tem lá mediunidade. Tio Spook, eu sou médium? Tem uma playlist só sobre mediunidade, assistam. Tem uma playlist só sobre faça sua limpeza de casa, sensacional, façam. Tem uma playlist dos podcasts, escutem. Tem desmistificando as crenças populares, vai lá e, nossa, aproveitem, porque tem muita coisa, são mais de 400 vídeos feitos com carinho, com amor, com atenção, com diversão, com brincadeiras para que vocês aprendam espiritualidade sorrindo. Façam isso por mim, por favor. Tá bom? Bom, já deu 1 hora de vídeo. Eu agradeço de coração a todos vocês. Eu agradeço de coração por todo o carinho, a atenção, o amor que vocês têm pelo canal, por estar fazendo parte da família do Spook Houses, por escutarem o tio Spook bravo, dando risadas, de se descabelando na frente do computador toda vez. Mas faz parte do trabalho de estar aqui, faz parte do trabalho de puxar o pé de quem realmente tem que puxar o pé, de brincar com quem realmente gosta de brincar, com dar risada com quem gosta de dar risada. São os altos e baixos de ser um youtuber. Muito obrigado a todos vocês de coração e vejo vocês então nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.